André Fonseca, da Timos Energia, para a sua apresentação. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o tempo de todos, dizer que é um prazer estar aqui falando de um tema tão importante para o nosso país e dizer que a Timos, ela aposta nesse setor, né? Esperamos um crescimento aí em projetos relacionados à RSU, principalmente atrelados à energia. Meu nome é André, eu tenho 15 anos de estruturação financeira de projetos. Já trabalhei com projetos de infraestrutura de todo tipo, ligados à RSU, já trabalhei com aterro sanitário, biogás, triagem e waste to energy. Há 5 anos, mais ou menos, eu trabalho exclusivamente com energia. E a apresentação que eu vou fazer hoje, ela vai ser dividida em 2 pontos. Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação da Timos Energia e depois a gente vai entrar no assunto financiamento. Bom, a apresentação ela vai ser dividida em 2 partes. Primeiro eu vou fazer uma apresentação da Timos Energia. A Timos Energia ela é dividida em 2 áreas, né? Nós temos uma área de gestão de energia e outra área de consultoria. A área de gestão de energia ela é responsável pela migração de clientes do mercado cativo para o mercado livre. Atualmente, nós temos 1.200 megawatts médios, que representa mais ou menos 6% de todo o mercado livre. Atendemos 250 unidades, 34 distribuidoras de energia como cliente, em 23 estados. Alguns destaques aqui dos nossos clientes. Fomos a primeira empresa, né, a fazer a migração para o Mercado Livre, né, da Unipar Carbocloro. Foi a primeira migração do Brasil. E também fizemos a primeira migração de empresas de saneamento no Brasil, da Sanepar. Tá? Já falando um pouco sobre a consultoria, a Timos participou dos principais projetos de energia do Brasil, né, com escopo diferente em cada um, né, em alguns como consultor regulatório, outros como consultor técnico, de modelagem financeira, operacional, etc. Temos aqui um histórico de sucesso, né, de privatização, vale destaque aqui para a CETEP em 2006, ganhamos diversos leilões, obviamente os que estão aqui foram os de sucesso, mas participamos de muitos outros. E destaque aqui para as operações recentes, né, privatização da C3E e da SEB, como responsável pela modelagem técnica. E recentemente, agora essa semana, fomos divulgados como os vencedores para fazer a modelagem técnica da Eletrobras. Nesse slide a gente vê alguns dos nossos clientes de gestão. Temos escopos diferentes, né, com cada um deles. E outros clientes também da nossa área de consultoria. Agora entrando na questão de leilões, eu vou só falar um pouco sobre os highlights aqui do leilão A-5, né? A gente tinha previsto para 2021 2 certames, do A-5 e A-6. Infelizmente, o A-6 foi suspenso em função da possibilidade de contratação do leilão de reserva, de capacidade, né? Então está suspenso. Temos também programados para 2022 e 2023 mais 2 A-4, mais 2 A-6. É importante ressaltar que nesse leilão, diferente do A-5, não necessariamente o RSU será um produto específico, né? A Timos acredita que sim, mas isso ainda não foi confirmado. Outro ponto delicado também, né, é a questão da demanda, né, desses leilões, a demanda declarada das distribuidoras. Então, caso não tenha demanda
esses leilões podem ser cancelados e existe uma incerteza muito grande no país em questão em relação à retomada do crescimento da economia, né? Então, uma incógnita. E entrando em alguns highlights aqui do A-5, né? A gente tem o prazo de submissão, que é até o dia 2/6, publicação do edital dia 30 de agosto, prazo de suprimento 20 anos, de janeiro 26 até dezembro 45, e o preço teto, né? A TIMO está fazendo um pleito perante o Ministério de Minas e Energia para que o preço teto fique entre 660 e 660. Bom, vamos falar agora sobre estruturação financeira típica de projetos de Waste to Energy. Nessa apresentação, né, eu vou falar especificamente sobre o Waste to Energy, tá? Alguns projetos, né, como o biogás também podem ser replicados nesse mesmo conceito, tá? Mas aqui a gente está focando mais em Waste to Energy, tá? Então, eu vejo que tem dois modelos, né? Um modelo que o aterro recebe o gate fee e repassa os resíduos para a usina. Nesse modelo, a única fonte de receita é a venda de energia. E o modelo 2, a usina recebe o gate fee através de uma PPP, um contrato com parceiro, e nesse modelo existem duas fontes de receita, o gate fee e a venda de energia. Pensando num ambiente livre, né, de mercado livre, onde essa fonte irá competir com outras fontes, como solar, eólica, cogeração de outras fontes, o modelo 2 ele aumenta a competitividade, né, da usina. O modelo 1, onde você só recebe energia, ele fica menos competitivo em relação a essas outras fontes. Bom, falando ainda de modelo de negócio, né, quais são as condições para um Project Finance bem-sucedido, né? Um Project Finance, de maneira geral, ele precisa de previsibilidade, tanto de receita, quanto de custo, quanto de investimento. E como que a gente mitiga, né, esses riscos, né, e traz previsibilidade? Então, na receita, a gente precisa de contratos de longo prazo, né, esses contratos com mínimo de 10 anos, e, claro, com um off-taker com rating bom, né, risco de crédito aceitável, contratos de garantia de combustível, do lixo, né, do resíduo, né, contratos de longo prazo também, que dê conforto para o credor, né, do suprimento da matéria-prima. E, do outro lado, né, precisamos de um CAPEX robusto, né? Então, um contrato com a empresa responsável pela engenharia e design relacionado à incineração, né, e fabricação de equipamentos específicos, né? Contratos de OEM também, de longo prazo, com a detentora da tecnologia, né, integradores de primeira linha, né? Com isso, a gente consegue amarrar, né, e trazer um conforto em relação ao desempenho dessa usina, né, em relação a sobrecusto de obra, né, e também em relação ao OEM, né, um conforto para o credor, que aqueles custos eles serão repassados e não afetará o pagamento do serviço da dívida. Bom, falando de estrutura de capital, uma estrutura normal de capital seria em relação a equity e dívida, né? Capital próprio, capital de terceiros, entre 20% capital próprio e 80% dívida, e 50-50, né? Essa variação ela vai depender muito de linhas de financiamento e capacidade do projeto em pagar essas dívidas, né? Em relação a condições de dívida, eu coloquei aqui, né, condições típicas, né? Obviamente, isso varia bastante,
mas eu acredito que essas premissas aqui, elas estejam bastante realistas, tá? Então, em relação à taxa, né, seria um IPCA mais 7. Esse IPCA mais 7, ele pode cair um pouco, IPCA mais 5,5, mas ele vai ficar mais ou menos nessa linha. Um sistema de amortização normalmente é saque, mas é claro, a gente pode ter um price, uma dívida customizada também, né? Em relação à carência da amortização dessa dívida, normalmente o credor ele te dá o período da obra mais 6 meses, né? Carência de juros normalmente não tem, tá? Normalmente você paga carência na obra, desculpa, você paga juros na obra, né? Em alguns casos, em algumas linhas de financiamento, você pode ter carência durante a obra também, normalmente você não tem. O prazo total, né? Eu coloquei aqui prazo máximo de 24 anos. Esse prazo ele vai estar muito atrelado aos contratos que você fez, né, no projeto. Então, quanto maior o seu contrato de energia e quanto maior o seu contrato de recebimento de resíduo, maior será o prazo do seu financiamento. Tá? E alavancagem até 80%, né? Como eu disse, isso aí vai depender muito da capacidade de pagamento do projeto, né? E de linha de financiamento. E o índice de cobertura, que é quanto você precisa ter de EBITDA acima do seu serviço da dívida do mês, né? Então, aqui, assim, você precisa ter de 20% a 30% a mais de EBITDA em relação ao teu serviço da dívida do mês ou do ano, né? Custo de fiança, né? Porque você vai precisar, a gente vai falar no próximo slide sobre garantias, né? Então, normalmente você precisa de fiança durante a obra e durante o primeiro ano de operação. Esse custo de fiança normalmente é 1,5 na frente e você paga 2,5 ao ano, tá? O IOF é um custo que você tem em cima da dívida, na hora do desembolso, você recebe, você paga 1,88 de IOF. Bom, agora falando de garantias, é importante falar sobre o conceito de pre-completion e post-completion, né? No Brasil, a gente não tem um Project Finance non-recourse, né, que é o Project Finance sem garantia, sem garantia nenhuma, né, ou a garantia seriam os próprios recebíveis. Né? O período de pre-completion, que é o período da obra mais um ano de operação, você precisa de garantias mais robustas, né? Isso por causa de atrasos, risco de engenharia, desempenho, né? Overrun cost. Então, falando de pre-completion, né? Quais as garantias que você precisa para o financiamento? A penhora das ações da SPE, que ela vai por todo o período, né, da dívida, um seguro, uma garantia corporativa, uma fiança bancária ou um ESA. Normalmente, temos fiança bancária. Garantia corporativa, a gente tem casos onde a empresa é muito robusta e ela usa o próprio balanço dela como garantia. Tá? Essas garantias, depois do primeiro ano de operação, onde o banco avalia o seu desempenho, se você está respeitando todos os covenants do contrato, índice de cobertura, etc., essa fiança bancária, né, ou o seguro, ela vira a seção fiduciária de recebíveis. Tá? Em relação a pacote de seguros, você tem um pacote no pre-completion e um pacote diferente depois no post-completion. Tá? Temos penhora do contrato de EPC, que depois vira penhora do contrato de operação e manutenção. Temos também constituição de conta reserva, tá? E, após a operação, você só mantém essa conta reserva de acordo com o seu serviço da dívida. E, por último, propriedade fiduciária dos equipamentos, isso você mantém até o final da dívida. Então, resumindo, o projeto ele passa por essa fase de pre-completion, onde ele precisa de garantias robustas, e após o pre-completion, ele entra no post-completion,
e essas garantias liberam, e aí se torna o Project Finance realmente non-recourse. Esse gráfico ele é muito interessante, tá? Ele demonstra a perda de protagonismo do BNDES desde 2016. Então, em 2015 a gente via, né, o BNDES fazendo grande parte dos desembolsos de financiamento para projetos de infraestrutura, tá? E a partir de 2016, né, mas ganhando força em 2018, nós vimos a entrada do mercado de capitais nesse setor, tá? E a perda do BNDES no protagonismo, a gente acha que isso é uma tendência que não vai se reverter, mas ela é muito importante, né, a gente falar que o mercado de capitais hoje no Brasil está extremamente líquido, as condições elas são muito parecidas com o BNDES, tanto de custo como de prazo, porém, a nossa recomendação aqui na Timos para os nossos clientes é que não coloque todas as suas fichas no mercado de capitais, né? Mantenha o relacionamento com o BNDES, enquadre o projeto no BNDES, porque esse recurso ele é um recurso muito arisco, né? Se a gente tiver qualquer problema aqui no Brasil, né? Se tiver uma crise mais profunda, esse dinheiro ele some rapidamente. E o BNDES ele vai estar para suportar projetos de importância para o nosso país. Tá? Falando agora sobre as principais alternativas de financiamento no Brasil de energia, né? Então, temos o BNDES, né, que ele financia até 80% do projeto, ou 100% dos itens financiáveis, limitado a 80% do projeto. É um montante mínimo de 10 milhões, mantendo um período de carência de 6 meses após a operação da amortização. E o custo dele está atualmente em TJLP mais spread. Esse spread ele varia de acordo com o risco de crédito de quem está tomando a dívida. A TLP hoje ela está em IPCA mais 2,65. Né? Então, é uma linha de financiamento atrativa. Né? Mas, agora indo para o próximo, né? O custo de financiamento dos fundos concessionais, né? E aí o mais conhecido aí é o FNE, né? Que é pelo Banco do Nordeste, mas temos o FCO e o FNO também. O FCO é o Banco do Brasil, ele disponibiliza, né? E o FNO, o BASA, tem custos imbatíveis, né? De PCA mais 1,7. Porém, você precisa estar nessas regiões onde você consiga pleitear esse financiamento. A alavancagem do projeto ele varia de 50% a 70%, tá? 50% para grandes empresas atualmente e 70% para médias empresas. O prazo pode chegar até 24 anos. O próximo seriam co-investidores, né? Bancos multilaterais. Normalmente, esses bancos, eles não entram sozinhos num financiamento, né? Então eles normalmente entram junto com ou complementando os fundos com um FNE, né? Um FCO, ou até mesmo se juntando, tá? Por isso são co-investidores. E por último, as assets, né? E os fundos e os bancos que hoje estão com muito apetite para emprestar recursos de longo prazo, com taxas bastante atrativas também, com uma velocidade alta, né, comparado com as outras linhas. Porém, vale ressaltar esse ponto, né, que eu falei anteriormente sobre essa janela de oportunidade que nós temos de ter o mercado de capitais hoje no Brasil extremamente líquido, né? Então, que assim, é um capital que hoje existe essa janela, mas a gente não sabe por quanto tempo ela vai ficar. Então, é sempre bom
né? Não escolher assim, somente uma instituição, de repente ir com mais de uma, com BNDES também, tá? Enquadrando o seu projeto em mais de uma instituição, para garantir que, caso aconteça alguma coisa, você ainda tenha uma opção. Bom, esse tema aqui, esse tema é muito complexo, né? A gente tem pouco tempo para falar. Eu tentei fazer um resumo da melhor maneira. Eu fico totalmente à disposição, deixo meus contatos aqui para quem quiser conversar sobre o tema, tiver dúvidas adicionais, é só entrar em contato comigo. Ok? Obrigado.